Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais uma aulinha de tecnologia dos materiais. Então, na aula anterior a essa, a gente falou um pouquinho sobre imperfeições cristalinas, tá? Convido você que ainda não assistiu essa aula, que assista previamente a essa, porque os conteúdos, né, que a gente vai tratar aqui, eles dependem do conhecimento prévio da aula anterior, tá bom? Eu sou o Renato, sou professor lá do Instituto Federal daqui do campus de Hortolândia. E essa disciplina faz parte aí do curso técnico em mecânica, tá bom? Que chama Tecnologia dos Materiais, tá? Então, nessa aula, a gente vai ver um pouquinho a respeito do aumento da resistência mecânica dos metais, tá? Quais são esses mecanismos envolvidos para que esse metal, para que essa liga metálica aumente a sua resistência mecânica, tá bom? Então, se você não se inscreveu no canal, eu convido que o faça. Convido também que você curta aí o vídeo para que outras pessoas possam também assistir, tá bom? Então vamos lá? Então bora! Bom, então, alguns conceitos básicos aí que estão envolvidos nesse conhecimento. Primeiro, as características das discordâncias, a gente viu, né? A respeito do que é discordância. Então a gente vai também falar um pouquinho a respeito do sistema de escorregamento. Vamos falar também do aumento da resistência mecânica por diminuição do tamanho de grão. Então, tamanho de grão também é um termo aí, né, que a gente já estudou na aula anterior. Aumento da resistência mecânica por solução sólida, a mesma coisa. Então, se você não sabe o que é solução sólida, tamanho de grão, convido que assista a aula anterior, tá? E encruamento, recuperação, recristalização e crescimento de grão, né, que é o tratamento térmico basicamente de recozimento, né? A gente vai tratar aqui também, tá? Bora lá. Bom, então, pessoal, os materiais, os metais, eles podem ser solicitados por tensões de compressão, tração ou de cisalhamento. Talvez sejam aí os mecanismos, né, de solicitação dos materiais mais usados, vamos dizer assim, né? Então, se a gente pensar na aplicação de um produto, de um metal qualquer, talvez a compressão, tração ou cisalhamento sejam aí os três tipos de solicitações mais utilizados, né, na qual o material precisa ser estudado, precisa ser analisado para ser empregado, tá? Bom, eu não vou entrar aqui no mérito a respeito da resistência, de cálculo de resistência dos materiais, mas a gente vai tentar olhar para o comportamento metalúrgico, né, o comportamento atômico entre esses grãos, né, que esse material vai ter, tá? Não entrarei no mérito aqui da gente fazer nenhuma conta nesse momento a respeito disso, tá? Bom, como a maioria dos metais são menos resistentes ao cisalhamento que a tração e compressão, e como esses últimos dois, tanto a tração como a compressão, podem ser decompostos em componentes de cisalhamento, pode-se dizer que os metais se deformam pelo cisalhamento plástico ou pelo escorregamento de um plano cristalino em relação ao outro. O escorregamento de planos atômicos envolve o movimento de discordância. Bom, então vamos fazer uma revisãozinha rápida aqui do que a gente já viu. Então a gente sabe que os metais apresentam dentro do seu grão, né, dentro da sua estrutura cristalina, algumas imperfeições, tá? A imperfeição aqui que eu quero chamar a atenção é a imperfeição ou defeito que a gente chama de discordância. A discordância, né, ela tem um papel fundamental porque ela é responsável, né, ela que favorece a deformação plástica do material, tá? Graças à discordância em si, o meu material apresenta um comportamento plástico, tá bom? Então ela favorece esses mecanismos de deformação plástica, tá? Essa discordância, como a gente estudou, ela tem uma tendência a se movimentar, né, a caminhar nas regiões de maior densidade atômica, nos planos de maior densidade atômica, ou seja, nos planos na qual eu tenho um volume maior, eu tenho a maior presença de átomos, tá? E a discordância se movimenta nesses planos de maior densidade, tá? Ao final da deformação, né, quando essa discordância encontra uma barreira, né, na grande maioria das vezes os contornos de grão, a gente tem um degrau, né, um salto atômico, né, um degrau atômico entre os planos cristalinos que é responsável por essa deformação, tá?
Então, veja, à medida que eu vou deformando o material, eu movimento essa discordância, tá? Meu material se alonga, pensando em compressão, né? E aí eu vou criando esses saltos, né? Essa diferença, esse degrau entre esses planos cristalinos, já que essa discordância se movimentou, tá? Na questão da falha em si, do rompimento, né, as discordâncias têm tendências distintas uma das outras, se o material apresenta um comportamento mais plástico ou menos plástico, né? Ou ainda, em outras palavras, se a discordância tem maior facilidade de movimentação ou maior dificuldade de movimentação, tá? Então, essa discordância para materiais plásticos tem uma tendência a criar para movimentação de planos em 45 graus, né? Já para materiais de maior fragilidade, de maior resistência mecânica, ela pode se decompor já num eixo normal, tá? Então, isso é importante, principalmente quando a gente estuda a falha do material, né? Porque o material frágil apresenta uma fratura plana, né? Ou quase plana às vezes, né? Porque essa discordância tem uma tendência a movimentar nesse plano de maior densidade atômica, tá? E no caso do material frágil, né, não dá tempo, não tenho condições para que essa discordância se movimente, né, por esses ângulos de 45 graus para formar uma fratura, para formar uma trinca. Tá? Bom, então continuando aí, em uma escala microscópica, a deformação plástica é o resultado do movimento dos átomos devido à tensão aplicada. Durante esse processo, algumas ligações são quebradas e outras são refeitas. A discordância vai se movimentar entre cristal, né, dentro do meu cristal, por aquele mecanismo que a gente falou aqui, né, aquele efeito de, eu falei aqui, centopeia, né, uma analogia à centopeia, ou dobrar o tapete, né, efeito de onda, tá? Então, essa é a ideia. Então, toda vez que a discordância vai se movimentando, né, com esse plano extra de átomos, tá? Algumas ligações novas são feitas, outras, né, são refeitas. Então, na verdade, umas são quebradas e outras são refeitas. Por quê? Porque ao passo que a discordância se movimenta em um trigrão, né? Então, veja, eu tenho lá uma discordância que causa uma distorção na rede e eu estou aplicando um esforço, ela está se movimentando, tá? À medida que ela vai se movimentando, a ligação que ela tem, pensa numa ligação metálica, por exemplo, a ligação que ela tem dentro dessa estrutura, ela é quebrada durante essa movimentação e ao passo, né, que eu paro isso, essa deformação plástica, outras são refeitas. Então, há uma quebra dessa ligação metálica e ao mesmo tempo estou fazendo outras ligações durante essa movimentação, tá? Nos sólidos cristalinos, a deformação plástica geralmente envolve o escorregamento de planos atômicos, tá? Devido ao movimento das discordâncias. Então, entre esses planos, o que é um plano atômico, né? Plano atômico a gente pode pensar numa direção dentro desse cristal. Então, a gente tem lá os planos atômicos de maior densidade, por exemplo, num CCC, é esse plano que vai cortar o meio, né? O meio desse cristal, tá? E a discordância se movimenta por entre esse plano cristalográfico, tá? Então, a formação e movimento da discordância tem papel fundamental para o aumento da resistência mecânica em muitos materiais. A resistência mecânica pode ser aumentada restringindo-se o movimento da discordância. Então, veja, resumindo tudo isso, né? Essa discordância, tendo uma liberdade de movimentação, ou seja, ela conseguindo movimentar em planos atômicos, né, em planos de maior densidade atômica, tá? Ela tendo liberdade para se movimentar, esse material vai apresentar como característica principal uma ductibilidade alta, tá? Se porventura eu tiver mecanismos que atuam a fim de impedir essa movimentação, e a gente vai ver que mecanismos são esses, né? Esse material já vai apresentar um comportamento plástico menor, né? E uma resistência mecânica maior, tá? Portanto, é um material menos dúctil e mais resistente, tá? Comparativamente pensando numa mesma liga, pensando só nessa condição de liberdade de movimentação de discordância, tá bom? Olha que interessante as densidades de discordância típicas, né, para algumas condições de processamento. Nos materiais solidificados lentamente, eu posso ter aí até 10 a terceira discordância por milímetro quadrado,
Se esse material for deformado, principalmente aí pensando em deformação a frio, né, eu aumento consideravelmente essa densidade de discordância para a ordem de 10 elevado a nona ou 10 elevado a décima potência. Então veja, olha quanto, né, olha o salto que eu tive só aplicando nesse material uma deformação plástica ou simplesmente encruando esse material. Tá? E no materiais que foram deformados e tratados termicamente, eu reduzo novamente algo aí perto da metade dos materiais que foram deformados a frio. Tá? Então, deformou e tratou, fez recozimento, né? Eu já consigo reduzir novamente esse número. Tá? Então, por que o material solidificado lentamente tem uma menor densidade comparativamente aos outros? Porque tem uma questão aí do ponto de vista da difusão, de ter mais tempo, de ter condições de vibração atômica para que esses átomos rearranjem, se reordenem, né, e consiga entrar para dentro do cristal em posições sistemáticas, em posições pré-definidas pelo arranjo cristalino, tá bom? Bom, então tem alguns meios desse material, né, pensando mais especificamente aqui desse metal, de aumentar a sua resistência mecânica. Tá? Então a gente vai ver aqui alguns meios. Tá? O primeiro meio, aumento da resistência mecânica por adição de elementos de liga. Tudo bem? Formação de solução sólida ou por precipitação de fases distintas. Tá? 2. Aumento da resistência por redução de tamanho de grão. 3. Aumento da resistência por encruamento, outro método. E o 4. Aumento da resistência por tratamento térmico, transformação de fase. Tá? Tratamento térmico a gente vai estudar posteriormente. Na verdade, tem uma disciplina específica de tratamento térmico do terceiro módulo, aí para o pessoal que está assistindo, que faz parte do curso, tá? Mas de qualquer forma eu vou gravar aqui daqui a algumas semanas também a respeito de tratamento térmico para o curso de mecânica, tá bom? Então, também é importante o aumento da resistência mecânica por tratamentos térmicos, por aumento de temperatura e resfriamento rápido ou resfriamento lento, enfim, se eu quiser um material mais dúctil, tá? Mas a gente vai ver, não nessa disciplina, em outra disciplina, a respeito disso. Bom, então vamos ver o primeiro caso aí, aumento da resistência por adição de elemento de liga, tá? O que seria isso? À medida que eu estou colocando soluto no meu material, estou adicionando um elemento de liga propositalmente para melhorar alguma propriedade, né? Aqui mais especificamente para melhorar propriedades mecânicas, eu estou colocando o quê? Estou colocando um átomo estranho, e esse átomo estranho, né, esse átomo que não faz parte aí desse sistema da matriz, ele vai ter que arrumar uma posição para ele. Tá? O que a gente já viu? Se esse átomo for pequeno, ele vai no interstício, se esse átomo for relativamente igual, né, em termos de tamanho e também valência, enfim, estrutura cristalina, ele vai formar uma solução sólida substitucional. Tá? Esse efeito da adição desse soluto na rede cristalina, ele causa uma certa distorção na rede, ele causa uma tensão localizada, né, nessa posição que ele se encontra. Tá? Isso faz com que o meu material tenha alguns pontos, né, alguns sítios que, vamos chamar assim, impedem, que dificultam esse movimento da discordância. Tá? Então, olha comigo aqui, né? Então, se eu tenho lá, por exemplo, no ar, um átomo, né, de soluto, tá? Em meio aos hospedeiros, né, com um tamanho parecido ou um pouco maior, ele pode induzir aqui uma região, né? Tá vendo? Induz a tensões de tração, tá? Então, essa energia aqui, né, de tração, quando essa discordância alcança essa região, ela vai ter uma dificuldade grande de atravessar esse ponto. Né? Por quê? Porque nessa condição energética, nessa condição de tensão, né, localizada, é um impeditivo, né, para esse movimento. Tá? Quando esse átomo é pequeno, eu tenho já umas forças compressivas nessa região. E essas forças, né, essa energia compressiva aqui, né, disponível, ela também dificulta essa movimentação da discordância, tá? Então vamos ler lá. Quando um átomo de uma impureza está presente,
o movimento da discordância fica restringido, ou seja, deve-se fornecer energia adicional para que continue havendo escorregamento. Por isso, soluções sólidas de metais são sempre mais resistentes que seus metais puros constituintes. Vou pegar o exemplo do aço. À medida que eu vou colocando carbono nesse aço, né, eu estou colocando cada vez mais pontos, né, como esse, já que o carbono ele forma uma solução sólida intersticial, na qual dificultam, induz, né, uma energia aqui, né, uma tensão compressiva nessa região que impede ou que dificulta essa movimentação da discordância. Então, eu tenho que aplicar uma carga maior, uma tensão maior, para que eu consiga manter esse escorregamento, para que eu consiga manter essa discordância se movimentando. Tá? Então, quanto maior for a quantidade de soluto adicionado, né, mais barreiras eu tenho para essa movimentação da discordância. Portanto, há uma tendência do meu material perder ductibilidade, comportamento plástico, e aumentar a sua resistência mecânica. Tá? Tudo bem, pessoal? Outra coisa que ocorre, né, o aumento da resistência que pode ocorrer é o aumento da resistência mecânica por diminuição do tamanho de grão. Tá? Esse tamanho de grão, eu posso diminuir o tamanho de grão basicamente por dois jeitos. Né? A indução de elementos de liga nesse material também inibe o crescimento do grão. Então, à medida que eu estou adicionando elemento de liga, há uma tendência desse grão não crescer, né? De restringir o crescimento do grão, que seria algo natural quando a gente pensa em ter temperatura a tempo. Tá? Então, isso é uma verdade. Outra é a possibilidade por meio de tratamento térmico, que a gente vai ver. Né? Então, se eu pegar um metal, aquecê-lo até próximo lá, 70%, 80% da temperatura de fusão, e resfriar ele rápido, né, esse grão também é uma tendência dele ficar pequeno. Tá? Esse grão pequeno, o que vai acontecer? A discordância se movimenta com uma certa liberdade intercristal, né, intercristalina, né, dentro do grão. Claro que se tiver uma solução sólida intersticial ou substitucional, mesmo dentro do grão, mesmo dentro do cristal, há um impedimento dessa movimentação. Né? Mas imaginando que não tivesse, ou tivesse muito pouco, né? Quando esse grão diminui, né, eu aumento consideravelmente o volume, né, a densidade que eu tenho aí de fronteiras, de barreiras e de contornos de grão. Então, quanto mais contornos de grão eu tiver, quanto menorzinho for o grão, mais contornos de grão eu tiver, maior será a resistência mecânica desse material e, consequentemente, menor será a sua ductibilidade. Tá? Então, quando eu diminuo o tamanho de grão, meu material, há uma tendência dele aumentar a sua resistência mecânica e perder a sua ductibilidade, a sua plasticidade. Tá? Abre aspas, a maciez do metal. Tá bom? Muito bem. Por quê? Né? Novamente, a discordância está aqui nessa região. Estou mostrando para vocês e está se movimentando aqui, né? Por entre o cristal. Tá? Quando ela encontra um contorno de grão, eu vou precisar ter uma energia extra para que ela tome uma nova direção e continue a sua movimentação. Então, veja, a condição que eu tenho que ter de energia, de tensão disponível para esse discordância se movimentar aqui, nesse caso, dentro do grão, né, é uma. Quando eu tomo a nova direção, essa condição ela aumenta consideravelmente, porque é mais difícil essa discordância tomar uma direção nova e continuar a sua movimentação. Tá? Então, o contorno de grão ele vai funcionar como uma barreira para a continuação do movimento da discordância. Tudo bem? Devido ao que? As orientações, a diferentes sentidos, as diferentes orientações que cada grão tem num policristal. Tudo bem? Lembrando que aqui eu estou imaginando que essa discordância está se movimentando num policristal, tá? Um metal que tem aí vários grãos em direções distintas, tá bom? Bom, aqui eu tenho uma curva tensão-deformação, né? Então, acho que a maioria de vocês ainda não devem ter visto, mas eu vou explicar rapidamente, tá? Porque só me interessa aqui a gente entrar na explicação a respeito da tensão do escoamento. Então, veja, o material, né, o metal, ele passa por um regime elástico na qual
a deformação aqui ela é proporcional ou quase proporcional à tensão aplicada, né? Então, à medida que eu vou aumentando a deformação, aumentando a tensão aplicada, a deformação aumenta proporcionalmente a essa tensão, né? Então, tenho aqui esse movimento, essa curva, né? Mais linear, tá? Linear. Bom, aí passa lá para um regime, né, de escoamento, tá? Esse regime de escoamento inferior, tal, né? Ele é interessante porque há já o início de movimentação de discordância, né? Até ocorrer propriamente dito a região de encruamento, na qual eu tenho uma movimentação de discordâncias, né? E para que essa movimentação continue, eu tenho que consideravelmente aumentar a carga, tá? Então, o limite de escoamento é a tensão onde o número de discordâncias se movendo no reticulado cristalino é tal que a deformação plástica passa a apresentar macroscopicamente valores mensuráveis. Usualmente, é uma tensão necessária para provocar a deformação plástica de 0,2%. Tá? A tensão necessária para mover a discordância e gerar a deformação plástica está relacionada não só com a energia para mover ou criar a discordância, mas também para dissociá-la nos átomos de soluto. Bom, então, quando o meu material está no regime elástico, eu tenho forças interatômicas, né, ligação metálica, agindo nesse material. Então, à medida que eu tiro a força que eu estou aplicando, né, essa própria condição, né, de ligação entre os átomos da nuvem eletrônica faz com que o material tende a voltar às suas condições iniciais. Quando eu consigo romper essa ligação, né, eu consigo abrir, vamos chamar assim, né, abrir um caminho para que essa discordância se movimente, tá? Então, essa discordância se movimenta com uma certa liberdade por entre o meu cristal, e à medida que ela vai encontrando barreiras, quer seja átomo dissoluto, quer seja contornos de grão, eu começo a aumentar a resistência mecânica. Portanto, eu começo a entrar nessa região que a gente vai chamar aqui de encruamento. Tá bom? Bom, então o que é o encruamento? O encruamento, pessoal, é um fenômeno relacionado à deformação plástica e a frio desse metal, tá? Eu costumo falar em aula que é mais ou menos a gente pensa que a gente pode fazer uma experiência muito simples, pegar lá um pedaço de arame ou um clipe de papel, né, e começar a tentar submeter ele a movimentos repetitivos de dobrar, né, e desdobrar, dobra, desdobra, né? Esse movimento de flexão. O que vai acontecer com esse material? À medida que ele vai deformando, né, você vai conseguir perceber aí, se você tiver um pouquinho de sensibilidade, que nos momentos finais, antes dessa ruptura, você vai ter que aplicar um esforço um pouco maior para que isso ocorra. Tá? Por que acontece isso? Porque você está submetendo esse material a encruamento, a uma deformação a frio. Tá? A discordância se movimentou, o grão alongou, a discordância se movimentou, encontrou barreira como soluto, como contornos de grão, e lá no finalzinho você tem que aplicar um pouco mais de força, um pouco mais de tensão para conseguir romper esse material. Tá? Então, esse endurecimento dá-se devido ao aumento da discordância, né, e imperfeições promovidos pela deformação, que impede o escorregamento dos planos atômicos. À medida que se aumenta o encurvamento, maior é a força necessária para produzir uma maior deformação. Esse encurvamento ele pode ser removido por tratamento térmico de recozimento, né, que é aí a recuperação, recristalização e crescimento de grão, tá? Tudo bem, pessoal? Então, novamente, se eu pegar um metal e continuar esse efeito, né, esse movimento de flexão, deformar, esse material vai entrar no regime plástico, as discordâncias vão ter, no começo, uma certa liberdade de movimentação. A partir aí da tensão de escoamento, essas discordâncias começam em algum momento a encontrar essas barreiras, né, ou essas barreiras começam a ser significativas para essa deformação, para esse deslocamento, e aí você tem um aumento, um aumento gradativo, né, dessa carga, dessa tensão necessária para continuar o movimento da deformação, do escorregamento dos planos cristalinos. Tá? O que o encruamento, o que a deformação a frio vai conduzir ao material? Então, o encruamento ele vai favorecer o aumento da resistência mecânica. Então, o metal encruado, ele apresenta uma resistência mecânica maior do que o material que não está, ou que o metal não está encruado. Claro,
comparando-se materiais iguais, né? O encruamento aumenta o limite de escoamento, então ele joga essa movimentação da discordância, né, esse momento aí inicial da deformação plástica para uma tensão, para uma carga, para uma tensão mais alta, tá? Mas, por outro lado, né, ele diminui a questão da ductibilidade. Né? Então, são grandezas inversamente proporcionais, tanto a resistência mecânica ou simplesmente limite de escoamento versus ductibilidade. Ao passo que eu aumento uma, eu diminuo a outra, tá bom? Aqui desse lado eu tenho uma estrutura cristalina de um metal antes da deformação, antes do encruamento, e aqui com deformação de 60%, tá? O que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo basicamente o seguinte, eu tenho um material que foi lixado, polido, eu ataquei com reagente químico, né, um ácido normalmente misturado com álcool ou com água, fiz todo um processo, uma técnica metalográfica aqui, né, e olhei no microscópio, tá? Então o que eu estou vendo aqui é o que a gente chama né, na metalurgia como grão. O que é um grão? Um grão é basicamente uma região onde eu tenho cristais, na verdade, onde eu tenho arranjos cristalinos que solidificaram, né, ou cristalizaram na mesma direção, tá? Então, todos que estão aqui dentro desse grão cristalizaram na mesma direção. Os que estão ao lado cristalizaram, solidificaram em direções diferentes. Portanto, eu criei uma região de fronteira, o que a gente chama de contorno de grão, tá? Bom, aí eu peguei esse material e apliquei uma força de compressão, por exemplo, né, na qual eu deformei 60%. Tá? Então, se tinha 100, se tinha 100 milímetros, eu deformei ele a fim dele ter aí só 40 milímetros, tá? Ao final, tá? Tudo bem? Então, deformei 60% desse material. Beleza, pessoal? O que vai acontecer, né? Esses grãos, eles vão ficar cada vez mais alongados. Então, à medida que eu estou deformando, imagina lá, eu tenho lá 100 milímetros, né? Estou aplicando uma força nesse material. Então, estou comprimindo ele, criando um barrilamento, né? Formando um barrilzinho. Estou aplicando um esforço. Isso a frio, tá bom? Então, apliquei uma força e estou deformando esse material, tá? Deformei ele 60% das suas medidas iniciais. Então, o que aconteceu com esse material? O grão ficou alongado. Por quê? Porque as discordâncias se movimentaram, né? E durante essa movimentação da discordância, eu tenho um aumento considerável do volume delas, então há um aumento natural dessas discordâncias e ela encontra aí as barreiras que a gente já estudou aqui, principalmente os contornos de grão, tá? E esse material encruado, esse material ele fica com uma resistência mecânica muito superior a esse que não está encruado, comparativamente, tá? Por quê? Porque eu induzi esse aumento da resistência mecânica por esse efeito de movimentação de discordância, por esse efeito de deformar a frio. Outra causa importante que o encruamento causa é que ele cria no meu material um comportamento mecânico diferente dependendo da direção, tá? No metal policristal aí, em condições normais de solidificação, né? Ele vai apresentar esse comportamento regular dos átomos. Então, um metal desse tipo, tanto faz se eu submeter ele a um esforço de tração em qualquer direção aqui, o comportamento mecânico desse material vai ser, se não igual, muito perto, próximo, né? Quase igual, tá? Então, esse material a gente chama de isotrópico, porque ele apresenta um comportamento regular, tá? Já quando eu encruo, eu crio orientações preferenciais no meu material, né? Os grãos estão alongados, tudo numa mesma direção. Então, esse material está numa condição anisotrópica, na qual há uma direção aí na qual os átomos, na verdade, né? Na qual o grão, ou mesmo as discordâncias, tendem a dificultar essa movimentação plástica. Tá? Então, o que isso implica? Implica de eu ter um cuidado maior na utilização desse tipo de condição de material, já que implica em comportamento mecânico distinto dependendo da direção. Tá bom? Bom,
O material, quando ele for encruado, quando esse grão for deformado a frio, né, eu consigo voltá-lo a uma condição de grãos redondos, equiaxiais, quase redondos, por meio de tratamento térmico. Tá? Esse tratamento térmico a gente chama de recozimento, genericamente, tá? Que consiste basicamente em pegar esse material que foi encruado a frio, deformado a frio, submeter ele a um aquecimento numa temperatura de recristalização, né? E aí depende um pouco a temperatura de quanto esse material está deformado ou não, mas no princípio aqui não interessa tanto, né? Então eu submeto ele a um aquecimento na qual ele tenha condições de energia, condições de calor para que esses grãos que estão encruados volte a ficar grãos redondos, recristalizados, né, com comportamento novamente isotrópico, tá? Esse tratamento térmico de recozimento, ele tem basicamente 3 estágios. O estágio de recuperar, na qual há uma recuperação prévia dessa estrutura, né, desse material. Depois ele vai passar por uma fase de recristalização e crescimento de grão. Tá? A condição mais importante para que eu saia de um estágio para o outro é a condição de tempo. Tá? Então, a temperatura em si eu mantenho e deixo tempos mais longos para que possa passar por esses 3 estágios. Tá bom? Bom, o que vai acontecer no primeiro estágio, que é que a gente vai chamar de recuperação? Na recuperação, há um alívio das tensões internas. Imagine, eu deformei uma estrutura, então uma parte dessa energia de deformação está dentro da rede cristalina, está presa lá dentro. Né? Então, quando eu aqueço esse material novamente, eu tenho um relaxamento dessas tensões causadas devido à deformação plástica. Né? Então, é importante também que esse é o primeiro efeito do tratamento térmico de recozimento, né? Esse alívio dessas tensões internas devido ao encruamento. Nessa etapa, há uma redução do número de discordâncias e um rearranjo das mesmas. Então, outra coisa que acontece interessante, as discordâncias que estavam, em grande maioria, presas, né? Ou ancoradas em contornos de grão ou em elementos de liga, em soluções sólidas, enfim. Uma boa parte delas, né, consegue já, nessa condição de recuperação em tempos curtos, né, já consegue se rearranjar para dentro do cristal. Ela consegue tomar uma posição dentro do cristal, em alguma posição, né, uma posição dentro do cristal, dentro da rede cristalina do material. Tá? Então, também é importante isso. Então, há um alívio das tensões internas, uma parte dessas discordâncias consegue se reorganizar para dentro do cristal, para dentro da célula unitária, do arranjo cristalino, enfim. Né? Outra coisa que acontece, as propriedades físicas, como condutividade térmica e elétrica, que estavam parcialmente comprometidas ali devido ao processo de encruamento, elas conseguem voltar a seu estado original, que corresponde ao material não deformado. O grão, pessoal, continua alongado. O grão está alongado ainda, mas as condições, né, com relação à energia interna da deformação, as condições também referentes a essas discordâncias já são minimizadas, né? O efeito disso, né, o efeito desse encruamento já é minimizado. Se eu continuo no tratamento térmico de recozimento, um tempo delta T lá, um tempo um pouquinho maior que isso, né, um pouco maior que na recuperação, eu começo a causar o que a gente chama de efeito de recristalização. Tá? Essa recristalização é basicamente nascer grãozinhos novos a partir dessas regiões de mais altas energias, ou de que tem lá uma condição de tensão maior. Tá? Bom, depois da recuperação, os grãos ainda estão, de certa forma, tensionados. Na recristalização, os grãos se tornam novamente equiaxiais. Equiaxial significa basicamente que tem dimensões iguais em todas as direções. Tem uma, pode dizer também em outras palavras, que tem uma tendência a querer ficar redondo, algo perto de redondo, tá? O número de discordâncias reduz mais ainda
as propriedades mecânicas voltam ao seu estado original. Forma-se um novo conjunto de grãos que são equiaxiais, tá? Ok. Então, pessoal, o que vai acontecer? Esse grão deformado, né? As discordâncias se movimentaram intercristal, tudo bem? Encontraram a barreira para sua movimentação, principalmente contornos de grão, né? E ficaram nessa condição por não ter mais energia disponível. Né? Fiz uma deformação a frio. Peguei esse material e voltei ele para um forno, por exemplo, e aqueci. O primeiro estágio desse aquecimento, se for pensando num tratamento térmico de recozimento, é a recuperação, na qual há um relaxamento dessa tensão interna na rede cristalina e há também um aniquilamento parcial dessas discordâncias, ou seja, uma parte dessas discordâncias já consegue se reorganizar para dentro novamente em posições específicas do cristal, desse arranjo cristalino, tá? Aí, se eu continuar um tempo X maior do que na recuperação, essas discordâncias, né, essas regiões ainda que tem esse tensionamento, começam a surgir novos grãos pequenos, equiaxiais, que vão dar origem a uma condição similar ou próxima à condição pré-encroamento, tá? Antes do encroamento. Bom, esse é um jeito que a gente tem também, né, de trabalhar com uma liga monofásica. Né? Então, eu posso refinar o grão de uma liga monofásica mediante a deformação plástica e recristalização. Uma liga monofásica é uma liga que tem apenas uma fase, na qual eu posso utilizar desse meio de deformação plástica e recristalização para aumentar a sua resistência mecânica, tá? Para refinar o seu grão e para aumentar a sua resistência mecânica. Numa liga monofásica, eu tenho uma certa dificuldade de conseguir esse efeito por tratamento térmico, por exemplo, ou simplesmente aquecendo e resfriando rápido esse material. Tá? Então, eu posso pensar num refino utilizando uma diminuição do tamanho de grão, utilizando a deformação plástica, encruando e recristalizando grãozinhos novos. Lembrando que esses grãozinhos fazem com que o meu material tenha uma resistência mecânica alta, já que estou aumentando o número de contornos de grão. Tá? E por fim, a terceira etapa é o crescimento de grão. Então, se eu continuar deixando esse material num forno, né, com um tempo maior do que o tempo da recristalização, esse grão tende a crescer, os átomos tendem a se aglomerar, as fronteiras tendem a se juntar e formar um grão novo, tá? Formar um grão maior a partir desses grãos já nucleados, já recristalizados previamente, tá bom? Bom, então a ideia é o seguinte, né? Pode-se refinar um grão de uma liga monofásica mediante a deformação plástica e recristalização. Então, o que eu quero dizer aqui, eu tenho um contorno de grão, tá? Esse grão já está formado numa direção, esse em outra. Se eu tiver uma condição de energia, pense em energia como calor e tempo, né, suficientemente grande, eu começo a ter aqui, né, nessa relação, nesse contato íntimo entre os átomos. Então, imagine, eu tenho uma fronteira aqui que não tem nada, tem átomos em posições distintas, porém eu tenho energia, tenho vibração atômica, tenho calor. Essa condição é suficientemente importante, o suficientemente necessária, né, para que ocorra uma troca, uma religação, vamos dizer assim, né, para a formação de um grão novo. Então, esses grãos se reorganizam a fim de tornar um grão novo. Então, eu vou jogando em tempos maiores, né, essa fronteira para cá, né, para cada um desses cristais, para cada um desses, nesse caso aqui, desses arranjos cristalinos, tá? Então o grão vai crescendo à medida que ele vai consumindo aí essa nova direção, essa direção diferente cristalográfica desse material, né, desse conjunto, desse cristal, tá? Essa temperatura de recristalização, ela é dependente do tempo,
a temperatura de recristalização está por volta de 1/3 a meio da temperatura de fusão. Então, veja, ela é dependente do tempo, obviamente, mas também é dependente da condição de deformação que esse material está. Em outras palavras, né? Quanto mais deformado tiver esse material, menor é a energia, né, que eu preciso para a recristalização. Por quê? Porque uma parte da energia que eu preciso para recristalizar está dentro do meu material. Né? Em outras palavras, aquele metal que foi deformado numa porcentagem maior, ele precisa de menos energia, de menos calor e também tempo, né? Para que consiga se reorganizar, para que consiga se recuperar, reorganizar, para formar cristais novos. Tá? Algumas temperaturas de recristalização. Veja, a temperatura de recristalização, ela não é, obviamente, ela não é igual para nenhum material. Cada material vai ter uma temperatura de recristalização diferente, né? Que envolve aí a questão de formou ou não formou grãos novos. Tá? Então, a nível de comparação, chumbo, -4, estanho, -4, né? E a gente tem lá o tungstênio, da ordem de 1.200 graus para recristalizar. Tá? Lembrando que isso aqui é um valor aproximado, já que essa temperatura ela varia um pouco com relação à condição prévia de encruamento que o material se encontra. Tá? Então, resumindo essa ideia, eu tenho a possibilidade de fazer a deformação a quente e a deformação a frio. Na deformação a frio, eu peguei meu material, apliquei um esforço, né? Ele deformou e ficou encruado, manteve assim. Na deformação a quente, eu apliquei um esforço, meu material deformou e encruou, porém, tem condições de energia disponível para que ele recupere, recristalize e até mesmo cresça o grão, se for o caso. Tá? Então, essa é a diferença da deformação a frio e da deformação a quente. Tá? Então, a deformação a quente, ela parte do princípio que o material vai recuperar e recristalizar. A deformação a frio já parte de outro princípio, que é manter essa estrutura encruada, tá bom? Claro que cada uma tem vantagens e desvantagens, né? Então, a deformação a quente ela tem como vantagem permitir o emprego de menor esforço mecânico, então a temperatura favorece a deformação plástica. É mais fácil deformar algo quente do que frio, então precisa de esforços menores para deformar, tá? Promove o refinamento da estrutura do material, melhora a tenacidade, elimina porosidade, elimina defeito de bolhas, por exemplo, possíveis trincas de pequenas dimensões também, tá? Deforma profundamente devido à recristalização. Desvantagem, tem que ter um ferramental que resista ao calor, principalmente, né? E é caro esse tipo de metal para fazer, sei lá, uma matriz de qualquer de forjamento, por exemplo. O material sofre maior oxidação, então tem uma perda de oxidação nesse tipo de deformação a quente, né, porque forma óxido. Não permite obtenção de dimensões dentro de tolerâncias estreitas. O acabamento acabamento superficial e também a tolerância dimensional desses materiais que foram deformados a quente, comparativamente ao material que foi deformado a frio, é pior. Tá? Já a deformação a frio, né, vai ter uma condição inversa à deformação a quente. Né? Eu tenho, então, aumenta a dureza e a resistência mecânica dos materiais. Então, o material que vai sair da deformação a frio, ele vai estar numa condição encruada, anisotrópica, né? Portanto, com um comportamento de uma resistência mecânica maior, mas com uma ductibilidade, abre aspas, maciez, plasticidade piorada comparativamente ao quente. Permite a obtenção de dimensões dentro de tolerâncias estreitas, produz um melhor acabamento superficial. Então, essa peça que eu estou fazendo, né, a frio vai estar mais próxima das dimensões finais desse produto e também vai ter um acabamento superficial, que são de rugosidade, melhor do que na quente. Tá? Por que isso? Porque eu não tenho o efeito da oxidação, né, que piora a questão tanto da qualidade superficial como também da tolerância, tá? Já que eu tenho questões de dilatação, contração volumétrica mais efetivo na deformação a quente, beleza? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês a respeito dos mecanismos de deformação, né? Espero que vocês tenham gostado, tá? Então, recordando aqui, eu posso aumentar a resistência mecânica do meu material
Por adição de elementos de liga, posso aumentar a resistência mecânica do meu material por deformação a frio, posso aumentar a resistência mecânica do meu material por tratamento térmico, tá? Então, essas condições, né, essas 3 condições permitem que eu aumente a resistência mecânica, ou também, se porventura eu quiser, mexendo com essas características, eu também posso aumentar a ductibilidade, né, que é uma condição inversa a esse aumento da resistência mecânica, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê numa próxima aula a respeito de tecnologia dos materiais. Forte abraço e até breve.